No vídeo de hoje vamos falar sobre o Moscow Watch Dog. Antes que você ache que entrou no vídeo errado e está vendo um São Bernardo raivoso, saiba que essa raça surgiu da mistura entre o São Bernardo, o Pastor do Cáucaso e cães de caça russos. O Moscow Watch Dog foi desenvolvido em um rigoroso programa do exército russo para criar a sentinela perfeita, com o tamanho e inteligência do São Bernardo e os instintos de guarda do Pastor do Cáucaso. Todas as imagens desse vídeo foram gentilmente fornecidas pela Elena Golovina, presidente do Clube Internacional do Moscow Watch Dog na Rússia. Vou deixar a página do Facebook do clube aí embaixo, caso você queira se informar mais sobre a raça. Antes de conhecermos essa impressionante raça, se inscreva no canal, curta o vídeo e comente aí embaixo sobre qual outra raça você gostaria que falássemos. Esse vídeo deu bastante trabalho, então seu apoio ajuda muito. Solta a vinheta. Olá, eu sou Andrea e esse é o Moscow Watch Dog. Esse colosso herdou muitos dos traços de aparência do São Bernardo, as habilidades de guarda do Pastor do Cáucaso e o olfato apurado dos Russian Spotted Hounds. Vamos começar com as características físicas. O cão de guarda de Moscou possui uma aparência imponente, em grande parte pelo seu tamanho. Os machos devem ter como altura ideal de 77 a 78 centímetros na cernelha, não podendo ser inferior a 68 centímetros, e as fêmeas de 72 a 73 centímetros, não podendo ser inferior a 65 centímetros. Pode haver exemplares mais altos, já que o padrão da raça não estabelece limites de altura. O peso dos machos é de no mínimo 55 quilos e nas fêmeas de 45 quilos. O tamanho é um pouco menor do que o de um São Bernardo, mas chega perto. Só para comparar, o gigante suíço tem uma altura que pode variar de 70 a 90 centímetros e um peso que vai dos 64 até os 120 quilos. Também não é muito diferente do Pastor do Cáucaso, que tem uma média de 72 a 85 centímetros de altura na cernelha, com um peso que pode variar muito, indo de 50 a 100 quilos. O pelo deve ser volumoso, denso, com uma boa camada de subpelo desenvolvida. A pelagem desses animais é bem espessa. Tem donos que chegam a retirar 700 gramas de pelo durante a escovação. E acredite ou não, há quem costure cachecóis, meias e até suéteres com esse pelo. E antes que você pergunte, essa raça pode se adaptar às mais variadas temperaturas, desde frio intenso ao calor. Sua dupla camada de pelos funciona como um isolante térmico, mas isso não significa que você pode deixar o cachorro fritando no sol. Já falei sobre essa questão da pelagem em temperaturas mais elevadas nos vídeos do Matim do Tibete e do Pastor do Cáucaso. Se você quiser conferir, os links estão aí embaixo. As cores da pelagem podem ser branca com manchas avermelhadas ou com manchas que variam entre o vermelho e o preto. Sempre tons vermelhos devem ser apresentados nas manchas. O peito deve ser branco. A cor mais desejada, segundo o padrão da raça, é aquela que tem a cabeça escura, com máscara preta, em contraste com o corpo mais claro, com manchas avermelhadas, separadas pela cor branca. Ou seja, bem parecido com o São Bernardo mesmo. Mas se a pelagem do Moscow Watch Dog é bem parecida com a do São Bernardo, sua disposição física é bem diferente. O cão de guarda de Moscou supera significativamente o São Bernardo em resistência óssea, resistência das patas dianteira e traseira e desenvolvimento da musculatura. São cães ativos e não paradões como São Bernardo. Para os observadores mais atentos, há diferenças também com relação à proporção da cabeça desses cachorros. Se você verificar a cabeça de um São Bernardo, verá que o comprimento do nariz e da testa são iguais e eles possuem uma cabeça volumosa, grande, e seus lábios são soltos. Nos cães de guarda de Moscou, a proporção entre o nariz e a testa não é igual. Seus lábios não podem ser soltos. Dessa forma, os cães de guarda de Moscou não ficam babando o tempo todo. Essa é uma característica não aceita na raça. Essa raça foi desenvolvida na União Soviética após a Segunda Guerra Mundial. Na época, muitos cachorros usados nas batalhas haviam morrido na guerra
guerra, havendo uma falta de animais para execução de trabalhos militares. É importante dizer que, na época, era recorrente o uso de animais no exército, fosse para a guarda de quartéis, instalações militares, fronteiras ou até mesmo no fronte de batalha. Havia cachorros considerados verdadeiros heróis de guerra, por isso o exército não podia ficar sem esses animais. Assim, a Escola Militar Central de Criação de Cães, chamada Estrela Vermelha, localizada nas imediações de Moscou, iniciou os trabalhos para a criação de novas raças. E aqui eu falo raças no plural, porque não pense que eles tinham como intenção criar apenas o Moscow Hot Dog. Esse programa militar acabou criando, além do cão de guarda de Moscou, o Black Terrier, o cão de água de Moscou, além de se empenhar na reprodução do dog alemão, que também era usado nas atividades militares. A proposta para o Moscow Hot Dog era que fosse uma raça de grande tamanho, poderosa, rude, mas ao mesmo tempo com uma excelente mobilidade, possuindo qualidades de guarda, com alta capacidade de treinamento e facilidade de manutenção, principalmente em temperaturas bem baixas. Para isso, o exército tinha à sua disposição uma equipe competente de sinologistas. Entre eles estava o professor geneticista N.A. Ilyin, um dos responsáveis por idealizar as características do Moscow Hot Dog. Em seu livro Genetics and Breeding of Dogs, esse geneticista mencionava uma raça russa antiga chamada Medelian, que desapareceu em 1920. Os cachorros dessa raça eram considerados heróis russos entre os cães, cuja aparência e características, sem dúvida, influenciaram a seleção do tipo físico do cão de guarda de Moscou. Também integravam a equipe o general G.P. Medvedev, o chefe de canil Nikolai Ivanovich Bortnikov e o sinologista A.P. Mazover. Os trabalhos foram iniciados na década de 40, mas criar uma nova raça não é tarefa fácil. Além de ter que lidar com um método de cruzamento reprodutivo complexo, que é mais difícil porque você tem a participação de mais de duas raças simultaneamente, havia pouca quantidade de cães para realizar os cruzamentos, porque, como eu havia dito, sobraram poucos exemplares após a guerra. A maioria das raças de cães eram importadas da Alemanha e eram poucos exemplares que estavam disponíveis. Assim, os militares tinham uns poucos São Bernardos, cães Terra Nova, Rottweilers e alguns Schnauzers gigantes. No desenvolvimento de novas raças também foram utilizados cães pastores do leste europeu, pastores do Cáucaso, além de cães de caça russos, como o cão malhado. Por isso, os cientistas tiveram que recorrer à endogamia, ou seja, tiveram que fazer cruzamentos entre exemplares de parentesco próximo. E nesses primeiros cruzamentos, as ninhadas resultantes tinham características muito próximas à das raças originais. Os descendentes da primeira geração foram chamados de híbridos, e a cor da pelagem do pastor caucasiano ainda estava bem presente, com exemplares com cores que iam do cinza ao fulvo. Na reprodução, fêmeas de todas as cores foram usadas, mas os machos eram apenas vermelhos e malhados. Os militares quebraram a cabeça para decidir como deveria ser a aparência física dessa nova raça e o que a distinguiria das raças originais, mas em meados da década de 50 chegaram a um consenso sobre quais seriam as suas principais características. Ao mesmo tempo, tinham uma ideia consolidada sobre o que queriam em termos de personalidade, submetendo os novos exemplares a rigorosos treinamentos para verificar se eles se adequavam às características de personalidade que esperavam obter. Mas foi só em 1960 que ocorreu uma virada importante para a definição da raça do cão de guarda de Moscou. Essa virada foi o nascimento do cachorro Orslan. Ele era fruto do cruzamento do pastor caucasiano chamado Vépia com a cadela da raça São Bernardo chamada Tucci. A grande diferença do cachorro Orslan com relação aos outros da raça foi que ele não apenas cumpriu todos os requisitos exigidos, mas também transmitiu perfeitamente todas as qualidades à sua prole, tanto que os filhos de Orslan foram classificados como elite entre os membros da raça. Antes de Orslan, os reprodutores dos cães de guarda de Moscou atendiam apenas parcialmente aos requisitos esperados. Foi com esse exemplar, juntamente com seu irmão de ninhada, Onyx, que houve uma homogeneização da raça. Ainda há grupos genealógicos dos descendentes do cachorro Orslan na Rússia. O primeiro padrão da raça foi estabelecido em 1958, mas só no final de 1985 o cão de guarda de Moscou recebeu o status de raça pela Federação Sinológica Russa, proibindo-se quaisquer experimentos para misturar as raças originais.
Apenas aqueles indivíduos que não tinham parentes próximos das raças originais em pelo menos 3 gerações foram permitidos para a seleção posterior. Atualmente, a Federação Sinológica Russa e o Clube Internacional do Moscow Hot Dog estão empenhados para que a raça obtenha o reconhecimento internacional. Hoje, muitas pessoas na Rússia possuem Moscow Hot Dogs, mas antes da década de 80, se você não fosse um militar, nem ao menos conheceria a raça. O Moscow Hot Dog foi desenvolvido em segredo e até os anos 80, civis não poderiam possuí-lo. Como seu próprio nome já diz, essa é uma raça desenvolvida especificamente para a guarda. O cão de guarda de Moscou possui as habilidades de guarda do pastor do Cáucaso e a inteligência do São Bernardo. Inclusive, como eu já disse, nós já temos vídeo sobre o pastor do Cáucaso. Se você quiser entender um pouco mais sobre a raça, eu vou deixar o link do vídeo aí embaixo. E se você quiser um vídeo sobre o São Bernardo, comente aí embaixo. Por conta dessa mistura, o Moscow Hot Dog é considerado um intelectual entre os cães de guarda. Com 2 meses, os cães dessa raça já são capazes de aprender comandos com rapidez. Você não precisa ficar repetindo para esses cachorros o que você quer que eles façam. Eles entendem rápido e não se esquecem do que aprenderam. Mesmo com essa facilidade toda, esses cães têm um certo nível de teimosia e independência. Afinal, são fruto de cruzamentos com pastores do Cáucaso, raça que possui justamente essas características. Mas, por terem sangue de São Bernardo, são mais fáceis de treinar, mais comunicativos com o dono e com sua família. Tem essa aparência de serem gentis e tranquilos, mas é apenas uma fachada para um cão que sabe agir com ferocidade diante de ameaças. Tanto é assim que há algumas revistas caninas da República Tcheca que retratam um cão de guarda de Moscou como um diabo com cara de anjo. É importante salientar, contudo, que o cão de guarda de Moscou é uma raça de temperamento equilibrado, que não agride sem motivo. Ele não late sem motivo, só faz barulho se for realmente necessário. Também é uma raça que não costuma fugir, permanece no seu território tranquilamente, guardando-o de ameaças. Tem um cuidado especial com crianças e idosos, se dando muito bem com eles. Também não costuma ter problema com outros animais. Não precisa de treinamento específico para exercer sua função de guarda. Essa é uma característica inerente da raça, mas é preciso ter um dono de mão firme que exerça bem o comando. Afinal, esse é um cão de grande porte, que possui grande inteligência, mas pode também ter um temperamento um pouco difícil. Os trabalhos do cão de guarda de Moscou não precisam se limitar à guarda e proteção. Eles podem, por exemplo, ser treinados para rebocar esquiadores, uma vez que essa raça tem parentesco com São Bernardo, que tinha como tarefa justamente o resgate de pessoas na neve. Esses cães precisam de espaço para se movimentar, mas se adaptam a ambientes urbanos com facilidade. Se você ensinar direito e providenciar exercício suficiente para um Moscow Hot Dog, esse cachorro não vai subir nos seus móveis ou ter um comportamento destrutivo. É uma raça bastante saudável, não há nenhuma doença recorrente, até mesmo a displasia é rara. Eles costumam viver de 10 a 12 anos. Infelizmente, ainda não existem criadores da raça no Brasil. A maioria dos canis se localiza na Rússia ou na região do leste europeu. A raça só foi importada para os Estados Unidos recentemente, tanto que a primeira ninhada de Moscow Hot Dogs nasceu em 2015 em terras americanas. Comente aí embaixo se você gostou ou se você já conhecia o Moscow Hot Dog. Compartilhe e curta esse vídeo porque nos ajuda bastante. Até mais!